Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Segunda parte, capítulo 5, parte 2. Tassiano e a menina trocaram um mudo olhar de intraduzível assombro. O hino sofrera modificações, mas era o mesmo. Estáticos, recordaram o crepúsculo inolvidável sobre o Ródano quando penetraram a casa de Basílio pela primeira vez. De quem é aquela voz? Quando o cântico terminou, o patrício, muito pálido, dirigiu-se a Lúcio Agripa, interrogando: Amigo, por obséquio, podereis algo informar-me sobre a música que ouvimos em vossa propriedade? O interpelado sorriu, bondoso, e esclareceu: Ilustre senhor, a voz é de um menino que canta para uma pobre mãe que agoniza. Quem é essa mulher? Indagou Tassiano com ansiedade. É uma servidora cega que permanece em nossa casa há 3 anos e que faz meses acamou-se, absorvida pela peste de longa duração. Agora está no fim. De semblante marmóreo, o patrício tomou a pequena mão da filha e pediu acesso ao local em que a doente se demorava. Ante aquele olhar suplicante e sincero, Agripa não vacilou. Tomando a frente, guiou os visitantes, entre curtas aleias de arvoredo, até pequenino e arejado quarto nos fundos. A janela aberta deixava escapar as notas harmoniosas de instrumento bem afinado. Tassiano atravessou a porta com o coração precipite. Num quadro que jamais olvidaria, contemplou Lívia, semi-cadaverizada. Ao ouvir ofegante, um menino simpático e humilde, que cantava com veludosa ternura. Lívia! Gritou atônito. Lívia! Lívia! Repetiu Blandina ardentemente. A enferma esboçou um inexprimível sorriso no semblante calmo e estendeu as mãos, murmurando entre lágrimas. Enfim, enfim. O patrício fixou consternado os restos ainda vivos da mulher que ele amara e a cuja afeição se dedicara com fraternal ternura. Os olhos apagados imprimiam amarga vaguidade ao rosto triste, que mais se assemelhava agora à delicada máscara de marfim, emoldurada pelos bastos fios negros da cabeleira que não se modificara. Enquanto Blandina se inclinava, carinhosa, para o leito, ele quis clamar a revolta que lhe lanceava o coração, mas pesada nuvem de dor constrangia-lhe a garganta. Lívia adivinhou-lhe a angústia e, tendo assinalado a presença de Agripa, ensaiou uma apresentação que pudesse aliviar a tensão do momento. Senhor Lúcio, exclamou, eis os amigos que esperei tanto tempo. Deus não permitiu que eu morresse sem abraçá-los pela última vez. Quinto Celso terá doravante, nova família. O dono da casa saudou Tassiano e Blandina e, percebendo que o grupo desejava maior intimidade, retirou-se, cortês, prometendo regressar com Domícia em breve tempo. Foi então que o filho de Varro começou a gemer estranhamente, como se trouxesse uma fera oculta no tórax, a soltar medonhos rugidos. E porque Lívia o concitasse a conformação e a serenidade, explodiu em voz gritante e plangente. Por que reencontrar-te assim, num terrível instante do adeus? Ai de mim! Sou um réprobo sob a férrea mão dos gênios infernais. Sou como a tempestade que passa uivando entre ruínas. Tudo me falhou. Por que me prendi deste modo aos deuses sinistros? Da felicidade só encontrei fumegantes restos. Tentei caminhar no mundo com o desassombro dos meus antepassados e agir sempre segundo o que as tradições me ensinaram de mais puro, mas todas as provações me aguardavam, ludibriando os meus anseios. Sou um fantasma de mim mesmo. Desconheço-me.
A morte rondou-me todos os passos. Sou o vencido que a vida constrange a marchar entre os próprios ídolos quebrados. Interrompeu-se o genro de Vetúrio, sufocado nas lágrimas copiosas que lhe corriam pela face. Valendo-se do intervalo, a doente interferiu com inflexão comovedora. Tassiano, por que alimentar a tormenta do coração ante a serenidade da vida? Queixas-te do mundo. Não seria, porém, mais acertado lamentar a nós mesmos? Como te renderes à blasfêmia se possuís um corpo robusto? Por que a revolta, quando as atividades de cada dia podem contar com os teus braços livres? Aprendi com Jesus que a luta é tão importante para a nossa alma quanto o cinzel é precioso ao aperfeiçoamento da estátua. Antigamente, nossos escrúpulos em família compeliam-nos a guardar a fé à distância de nossas conversações mais íntimas. Meu pai recomendava-me não te ofender às convicções. Hoje, no entanto, não sou mais a mulher que o mundo poderia fazer feliz. Sou apenas a irmã que se despede. Alguns meses antes de nosso encontro, às margens do Ródano, encontráramos Jesus em Massília. Nossa mente modificou-se. Com ele, aprendemos que o divino amor preside a vida humana. Somos simples forasteiros na terra. Nosso verdadeiro lar brilha mais além. É necessário superar com valor os percalços da existência. Em verdade, estou cega e não ignoro que a morte se avizinha. Entretanto, há uma luz a clarear-me por dentro do coração. Cristo. O interlocutor, porém, cortou-lhe a frase hesitante e bradou: sempre à sombra desse Cristo a atravessar-me a estrada. Jovem ainda, quando descobri o amor de meu pai, foi para verificar-lhe a integral rendição ao profeta judeu. Quando busquei recuperar minha mãe para o equilíbrio da inteligência, ela não se reportava a outra pessoa e morreu, suspirando pela influência desse intruso. Quando procurei por Basílio, ao voltar de Roma, lembrando-lhe a afeição que me impelia ao culto da memória paternal, o companheiro a quem amei tanto imolara-se por ele. Ponho-me ao teu encalço, gasto as minhas melhores forças na reivindicação de teu carinho, mas em te revendo, observo-te igualmente nas mãos invisíveis desse estranho Salvador que não consigo compreender. Ó deuses infernais, que fizestes de mim? Lívia fizera-se mais pálida. Blandina tomou-lhe as mãos e ia dirigir-lhe a palavra. Contudo, a enferma, com a serenidade de quem encontrara paz, dentro de si mesma, reergueu a voz e falou triste. É inútil a tua injustificável reação. Neste leito que me serve de cruz libertadora, tornei a convivência de muitas afeições que me precederam na morte. Meus olhos de carne foram crestados para sempre, mas uma visão nova me enriquece a vida íntima. Vejo meu pai ao nosso lado, abraça-me com o amor de todos os dias e pede-te silêncio diante das verdades que ainda não possas perceber. Afirma carinhosamente que aperfeiçoaste o cérebro na viagem dos séculos. Entretanto, o teu coração, embora generoso, é uma pérola encarcerada numa caixa de bronze. O excesso de inteligência eclipsou-te a visão. Sofres, mas à maneira de um homem dementado, recusando o remédio libertador. As tuas lágrimas de rebelião espiritual acumulam densas nuvens de aflição sobre a tua própria cabeça. Estás preso voluntariamente a ilusões que te ferem a alma. Meu pai, roga-te calma e reflexão. Assevera que todos nos achamos encadeados através de existências sucessivas. Somos verdugos e benfeitores uns dos outros. Somente as lições do Cristo bem vividas por nós conseguirão resgatar-nos, eliminando os elos escuros de ódio e vaidade
egoísmo e desesperação a que nos acorrentamos. Compadece-te de todos, dos superiores e dos inferiores, dos que te auxiliam e dos que te escarnecem, dos vivos e dos mortos. Não retribuas mal por mal, perdoa sempre. Só assim farás luz em ti mesmo, para que possas discernir a verdade. Meu pai, anuncia-me a partida próxima. Demorava-me apenas a tua espera, a fim de transferir às tuas mãos o último dever que a terra me reservou. Hoje, semelhante missão estará cumprida. Sinto-me feliz com a graça de tua presença, junto de Blandina, ao meu lado. Agora é o fim da tarefa. Ante a pausa que se fizera natural, Quinto Celso, com os olhos arrasados de lágrimas, abandonou a harpa, esqueceu as visitas e abraçou-se à agonizante. Aquelas frases de adeus traziam-lhe à memória o quadro final da mãezinha que se fora. Amedrontado, começou a soluçar a sua dor. Enquanto a enferma acalentava-o com palavras de ternura, Tassiano concluiu de si para consigo que Lívia talvez houvesse enlouquecido pelo sofrimento. Não lhe competia amar, naquele instante, uma discussão religiosa que redundaria em prejuízo geral. Qualquer altercação acerca do Cristo não restituiria a mínima parcela de equilíbrio orgânico à criatura armada que o destino estrangulara. Reconheceu-se em erro. Afagou-lhe a fronte inundada de pastoso suor e rogou-lhe perdão. Lívia, sorridente, perguntou pelo progresso artístico de Blandina, pedindo a esta tocasse uma das velhas músicas da Casinha de Leão. A menina atendeu-a prontamente. A melodia irradiou-se por abençoado calmante no quarto estreito. Lágrimas tranquilas rolaram pelas faces macilentas da doente, que em seguida a música evocativa tateou o rosto molhado de Celso, entregando-o ao amigo com humildade e confiança. Tassiano, este é o filho do meu coração que lego aos teus cuidados. Chama-se Quinto Celso. Foi meu salvador na Trinácria. Por lá cantamos juntos na via pública. É um bravo. Se a vida me houvesse confiado um filhinho, estimaria fosse assim, como Celso, amigo, devotado, trabalhador. Estou certa de que será um filho valioso em teu caminho, tanto quanto será para Blandina um abnegado irmão. O rapazinho olhou para Tassiano de estranha maneira e o patrício, magnetizado, esforçou-se por lembrar onde vira aqueles olhos no calidoscópio de suas recordações. Não era aquele o olhar paterno que o fitava no outro tempo? De onde provinha aquela criança que, além de tudo, ainda trazia consigo o nome do apóstolo que lhe dera o ser? O menino, a seu turno, qual se fora intimamente movido por automático impulso, desprendeu-se de Lívia e atirou-se-lhe aos braços. Tassiano, surpreendido, recebeu contente aquele gesto de espontânea ternura. Celso afigurava-se-lhe um passarinho a esbarrar-lhe no peito. Chegava a escutar-lhe o coração, batendo assustadiço. A criança, porém, não se contentara com o aplexo de amor, beijou-lhe a cabeça, onde os fios grisalhos começavam a surgir, e acariciou-lhe a fronte, alisando-lhe os cabelos. O filho de Quinto Varro experimentou inexplicável emotividade, constringindo-lhe as fibras mais íntimas. Tentou conversar com o menino, entretanto, não sabia senão afagá-lo, sem palavras. Foi então que Lívia, em frases entrecortadas, descreveu para Tassiano e Blandina a luta que lhes desmoronara a paz doméstica. Helena nunca pudera recebê-los em casa, apesar da insistência de Basílio, e a cobrança da dívida dos Carpos, através da família Vetúrio, desorientara-lhe o pai adotivo. Transferiram-se para a residência de Lucano Vestino por imperiosa necessidade, e depois de relacionar os lances amargos das perseguições, reportou-se às dificuldades do cárcere,
a repentina cegueira e, por último, a fuga, seguida da viagem para Sicília em companhia de Teódulo, cujas promessas não se haviam cumprido. O amigo escutou-a com indizível espanto e revolta. Os dolorosos sofrimentos da moça em Ilião e na Trinácria dilaceravam-lhe a cerne da alma. Vislumbrou a escura trama em que se erigia o sacrifício. Afirmou-lhe ignorar o que se passara. Nunca estivera na ilha. Efetuara a regular viagem a Roma, consoante o programa estabelecido, e voltara sem alteração. Helena, contudo, devia conhecer os acontecimentos. Mandaria buscá-la. Extremamente perturbado, veio à rua, e, embora a noite houvesse caído integralmente, expediu um portador à vila distante, rogando à esposa e à governanta viessem ter com ele Blandina em casa de Agripa, alegando urgentes motivos de saúde. Exigiria o pronunciamento da mulher à frente da pobre criatura que jazia semi-morta. Transcorrido algum tempo, Helena e Anacleta chegavam em carro ligeiro e garrido. Recebidas por Tassiano, este falou nervosamente, depois das perguntas que lhe foram desfechadas. Entremos. É um caso de morte próxima. Blandina? Interrogou a matrona aflita. Não. Sigamos. Em breves instantes, o grupo ingressava no estreito recinto. Tassiano indicou a agonizante, cujos olhos mortos vagueavam sem expressão dentro das órbitas, e interpelou-a emocionado. Helena, reconheces a enferma? A senhora estremeceu, e porque esboçasse um gesto silencioso de negativa, o marido acentuou. Esta é Lívia, a infortunada filha de Basílio. Nesse instante, Lúcio Agripa e a mulher, que se mantinham atenciosos e desvelados no quarto, demandaram o interior doméstico, recolhendo as crianças para o necessário repouso. Somente aquelas 4 almas, presas ao tremendo destino que lhes era comum, permaneceram frente a frente, como se estivessem convocadas por forças invisíveis a supremas decisões. Helena e Anacleta pareciam galvanizadas na contemplação daquele semblante animado por intensa vida interior. A arpista cega, nas vizinhanças da morte, mostrava as linhas fisionômicas de Emiliano Secundino, o amor que o tempo não apagara no coração da filha de Vetúrio. Lívia, falou Tassiano compadecidamente, apresento-te minha esposa e nossa amiga Anacleta. O rosto da infeliz iluminou-se de profunda alegria. Agradeço a Deus esta hora, exclamou em voz ciciante com humildade. Eu sempre desejei pedir às senhoras me desculpassem a má impressão que lhes causava. Muitas vezes desejei aproximar-me para dizer-lhes do meu respeito e amizade. Entretanto, as circunstâncias não me favoreceram. Aquela voz ecoava no espírito de Helena com estranha ressonância. Por que não se interessara por um conhecimento mais íntimo daquela mulher? Alterou-se-lhe inexplicavelmente o modo de ser. Reminiscências de obscura quadra de sua vida emergiam-lhe em cores vivas dos recônditos da memória. Teve a impressão de que Emiliano ali se achava, em espírito, acordando-a para a realidade terrível. Ouvidou a presença de Tassiano, despreocupou-se de qualquer conveniência de ordem pessoal e de fisionomia ansiada perguntou: onde nasceste? Quem te foi mãe neste mundo? Em Cipro, senhora. A agonizante sorriu com esforço e esclareceu. Não tive a felicidade de conhecer minha mãe. Fui recolhida por meu velho pai adotivo numa charneca. E desculparias aquela que te deu a vida se algum dia a encontrasses? Como não? Sempre rendi carinhoso culto ao coração materno em minhas preces de cada dia. A matrona, pálida, trêmula de terror,
perante a face nua da verdade, continuou indagando. E se tua mãe te roubasse o esposo, o pai e a própria saúde, impondo-te o escárnio público? Ainda assim, confirmou Lívia sem vacilar, não seria para mim diferente. Quem de nós neste mundo poderá julgar com segurança? Minha mãe, embora me quisesse com todo o amor, talvez fosse obrigada a ferir-me em meu próprio bem. Creio que, em tudo, devemos render graças a Deus. Ante a espantada mudez de Helena, Anacleta avançou para a agonizante com fervoroso interesse. A genitora não te deixou qualquer recordação? Inquiriu a governanta com ansiosa expectativa. Lívia refletiu alguns momentos, como quem buscava forças para conversar, e falou, confirmando. Penso que minha mãe tinha a intenção de encontrar-me, porque me deixou nas rendas do berço um camafeu que meu pai me ensinou a trazer sobre o coração. Anacleta, à frente de Tassiano estupefato, revistou-lhe o tórax e tirou-lhe a joia de marfim em que brilhava a imagem de Cíbele, primorosamente esculpida, e da qual Helena jamais se separava nos passeios com Secundino. Na filha de Vetúrio, mais se acentuara a palidez. Descobrira a própria filha, sobre quem fizera pesar a clava de sua frenética perseguição. Aquela era a flor ressequida dos seus primeiros sonhos. Ouviu de novo, na milagrosa acústica da memória, as palavras que o homem inolvidável de seus ideais femininos lhe falara pela primeira vez. Haviam ele e ela projetado, para o rebento de suas esperanças, o mais belo destino. Por que se tinha metamorfoseado em inferno o paraíso imaginado? Imobilizada pelo pavor, olhos estatelados, notou que as reminiscências lhe materializavam o pretérito no âmago da própria alma. As paredes do quarto desapareceram aos seus olhos. Viu-se novamente menina, no turbilhão de banalidades em que o amor de Emiliano lhe despertara o coração. Obscurecera-lhe o cérebro. Onde estava? Reparou que, em meio das sombras que a cercavam, um homem caminhava a seu encontro. Era ele, Secundino, como na antiga visão de Orósio e como no sonho que a visitara na ilha de Cipro, envolvido ainda nas suas vestes militares e com a destra sobre o peito ensanguentado, a chamá-la gritante. Helena, Helena, que fizeste da filha que te dei? Torturavam-lhe a alma estas palavras, infinitamente repetidas pelos monstros do remorso, em profundo abismo a escancarar-se sob os seus pés. Lembrou que a filha abandonada ali se encontrava ao alcance de suas mãos. Entretanto, por mais estendesse os braços, não conseguia encontrá-la nas trevas a se adensarem ao redor. Somente o rosto de Emiliano crescia, descomunal, ante a sua visão espavorida, e só a inquietante interrogação dele lhe alcançava os ouvidos. Helena, Helena, que fizeste da filha que te dei? Diante de Tassiano e Anacleta, fulminados de assombro, a matrona, com o esgazeado olhar dos loucos, desferiu horrível gargalhada, rodou sobre os calcanhares e correu para a via pública, tomou as rédeas do veículo que a trouxera e partiu em disparada, de regresso à vila distante. O marido de Helena solicitou a assistência de Agripa em favor da enferma e, isolando-se com a governanta num trecho do jardim, dela ouviu, por mais de 2 horas, sombrias confidências em torno do passado e do presente. Tassiano, transtornado, parecia ébrio de ira. Quando Anacleta terminou as amargas revelações, o interlocutor compenetrado, assim de toda a cruel verdade, cerrou os punhos e bradou em voz estentórica. Helena é indigna de respirar entre os mortais.
será estrangulada por minhas próprias mãos. Descerá ainda hoje para as horrendas regiões tartárias, onde curtirá bem merecidas penas. Tassiano, Tassiano, soluçava a velha amiga, entravando-lhe os movimentos. Espera, espera. O tempo ajuda a reflexão. O patrício procurava desvencilhar-se quando Lúcio Agripa, com expressão fatigada, abeirou-se deles e notificou: meus amigos, nossa doente descansou por fim. Alanceado duplamente no coração, o pai de Blandina correu ao quarto simples e contemplou o rosto de Lívia, macerado e lívido sob o halo da morte. Angelical serenidade estampara-se na face dela. Um sorriso misterioso, que ninguém saberia definir como sendo de alegria ou de conformação, fixara-se-lhe nos lábios por derradeira mensagem de sua vida, curta aos que ficavam. O companheiro que tanto a amara inclinou-se sobre o cadáver, pranteando por alguns momentos. No entanto, como se fosse subitamente erguido por força estranha, começou a bramir de dor selvagem e a imprecar. Convenientemente amparado por Lúcio, a este rogou auxílio. Precisava de urgente acesso ao lar. Em minutos breves, uma carreta de serviço transportava-o de retorno à casa, em companhia de Anacleta. Em todo o percurso, não haviam trocado palavra. Clarões matutinos principiavam a surgir em formoso dilúculo. Seguido pela governanta, preocupada em evitar qualquer atitude de violência, o patrício chamou pela mulher com a voz clamante de um alienado mental. Helena, porém, não se achava, como de costume, em sua câmara de repouso. Após alguns instantes de ansiosa busca, foi afinal surpreendida numa poça de sangue nos banhos da casa. A desventurada matrona, transtornada pelos quadros terrificantes da culposa consciência, abrira os pulsos com as próprias mãos. Anacleta prorrompeu em ruidosas exclamações. Todos os servos acorreram pressurosos para o socorro, que não mais tinha razão de ser. Foi então que o velho Opílio, trêmulo e aflito, aproximou-se e, deparando com a filha que sempre lhe dominara o coração, cadaverizada, quis gritar, mas não conseguiu. O peito afigurou-se-lhe comprimido e o cérebro estalou à maneira de uma harpa cujas cordas se rebentassem. E o ancião caiu desamparado no piso de mármore, gemendo angustiosamente. A noite trágica passou, qual furacão desapiedado e ululante. Opílio Vetúrio, o potentado que Roma admirara por tantos anos, em razão do choque, acamara-se abatido e hemiplégico. Extinguira-se-lhe o dom da palavra. Não obstante o imenso esforço para recuperá-lo, não conseguia senão emitir sons guturais, com simiesca expressão. Dias desdobraram-se sobre dias, e enquanto uma soberba trireme o conduzia, sob os cuidados de Anacleta, a caminho de Hóstia, Tassiano e Blandina, acompanhados de Quinto Celso, regressaram a Gália Lugdunense, chagados de saudade e de dor. O orgulhoso filho de Quinto Varro, que desde a juventude desdenhava a plebe e que apenas se humilhava superficialmente no culto aos deuses das vitórias imperiais, começava a dobrar a cabeça. Abraçado às duas crianças que lhe constituiriam doravante a razão de viver, com rugas profundas a lhe desfigurarem o rosto, emoldurados já dos cabelos brancos a se multiplicarem celeremente, não sabia agora senão inquirir em silêncio o horizonte distante, demorando-se, mudo, a refletir e chorar.